Bom dia a todos. Vamos dar continuidade ao estudo da nossa apostila. O assunto é flexão normal simples aplicado às vigas. Na aula de hoje, de agora, eu vou apresentar para vocês um primeiro exemplo numérico de dimensionamento de viga de seção retangular com armadura simples. Nós mostramos na aula anterior a dedução das equações teóricas e equações com os coeficientes K. Eu vou fazer um exemplo numérico, que é este primeiro, na página 17. Aqui, nós temos no primeiro parágrafo, dizendo que nós temos basicamente dois tipos de problema quanto aos elementos de concreto armado de modo geral. E no caso também das vigas, nós temos o problema do dimensionamento e o problema da verificação. Dimensionamento é quando nós temos uma estrutura nova, uma viga nova, um projeto novo, e a viga e a estrutura serão executados. Nós vamos então dimensionar a armadura, verificar a seção transversal. Esse é o problema que ocorre de modo geral no dia a dia do engenheiro estrutural, o projeto de estruturas novas. Eu vou dar ênfase a esse problema, o de dimensionamento, porque é a grande maioria dos casos da prática do engenheiro civil. Os problemas de verificação não é comum. É quando nós temos, por exemplo, uma estrutura já executada, um projeto que já foi feito no passado, e nós desejamos verificar, teoricamente, a capacidade estrutural de uma viga, por exemplo. Qual é o momento fletor que uma viga já executada, já lá atuando em uma edificação, qual é o momento fletor que aquela viga pode resistir? Isso pode ocorrer no caso de reformas, adaptações nas edificações. Então, nós podemos ter a necessidade de sabermos qual é a capacidade de flexão de uma viga. É o que é chamado problema de verificação. Quando nós estivermos estudando concreto protendido, lá no 5º ano, nós vamos ter que fazer esses problemas de verificação em vigas protendidas. Eu peço que os alunos recordem aqui na apostila de flexão simples como é que se faz o cálculo de verificação de uma viga de concreto armado, porque a viga de concreto protendido é semelhante. Vamos então aqui já para o primeiro exemplo numérico, que é este, que é bem longo, porque eu tenho que passar diversas informações para vocês quanto ao detalhamento da armadura na seção transversal. Primeiro, para a viga indicada na figura 17, calcular a área de armadura longitudinal de flexão e as deformações na fibra de concreto mais comprimida e na armadura de flexão tracionada. Nós temos uma viga simples, biapoiada, submetida a um carregamento uniforme distribuído ao longo de todo o vão efetivo, que proporciona momentos fletores e forças cortantes, um momento fletor máximo, MK máximo, para o qual nós vamos fazer o cálculo e detalhamento da armadura de flexão. Geralmente, em vigas simples ou vigas contínuas, nós vamos ter, no caso de vigas contínuas, diversos momentos fletores máximos. Os máximos negativos nos apoios, os máximos positivos nos vãos ou tramos, e o dimensionamento é feito para os momentos fletores máximos, não para os infinitos momentos fletores que ocorrem ao longo de uma viga, obviamente. Depois, lá em concreto 2, nós vamos mostrar ou ensinar a vocês como distribuir a armadura longitudinal de flexão ao longo de todo o comprimento do tramo ou todo o comprimento de uma viga, mesmo que tenhamos feito o dimensionamento da armadura apenas para os momentos fletores máximos. A viga é de seção retangular, nós chamamos a largura BW, 20 centímetros no caso, e a altura H, 50 centímetros.
É uma viga bastante comum nas construções, tanto de pequeno porte, como uma casa, um sobrado, um galpão, quanto em edifícios de múltiplos pavimentos. São conhecidos. O momento fletor máximo, MK, K indica valor característico, ou seja, que não foi considerado neste valor de 10.000 kN o coeficiente de ponderação das ações. Então, a segurança não está considerado ainda no MK, tá bem? 10.000 kN. O coeficiente de ponderação do concreto, γC, é 1,4. De modo geral, é 1,4. O γF, coeficiente de ponderação das ações. Também, de modo geral, combinações normais, como eu mostrei e pedi para vocês olharem, né, aquele item da apostila de fundamento sobre ações nas estruturas, o γF das ações 1,4. γS, coeficiente de ponderação ou de segurança do aço, 1,15. O concreto, o mínimo que nós podemos aplicar em uma estrutura de concreto armado e ainda dentro da classe de agressividade 1, que é o C20, significa então o FCK igual a 20 MPa, é um concreto do grupo 1 de resistência. O aço CA50, de modo geral, as armaduras longitudinais das vigas são sempre no aço CA50. Φt é o diâmetro do estribo. Nós precisamos para fazer o detalhamento da armadura na seção transversal, como eu vou mostrar no final desse exemplo. Concreto com brita 1, sem brita 2. No passado, décadas atrás, era comum a composição de brita 1 e brita 2 nos concretos usuais nas edificações. De algumas décadas para cá, a brita 2 caiu em desuso para os concretos nas edificações de modo geral. E nós utilizamos apenas como pedra a 1, que tem um diâmetro máximo de 19 milímetros. A altura e a largura da viga, como eu já havia comentado, a altura útil de 47 centímetros e o cobrimento da armadura, o cobrimento nominal, que nós aqui simplificadamente chamamos apenas de C, é 2 centímetros. A altura útil D, vocês devem se lembrar, mas ela é tão importante que eu vou repetir aqui a definição da altura útil D. Nós temos um momento fletor positivo. Significa que a armadura longitudinal de flexão, AS, deverá ser colocada próxima à borda inferior da viga, tá? A região inferior da viga é a região tracionada. Então, aqui está a armadura AS, que é uma incógnita. Nós vamos calcular. A altura útil D é do centro de gravidade dessa armadura S até a fibra mais comprimida, que no caso é a borda superior da nossa viga. Então, D é esta distância, que é o H menos uma distância pequena. Qual distância? Essa distância aqui, ó, que eu tenho chamado de ACG. A minúsculo, CG como subscrito. ACG é a distância da fibra ou borda tracionada até o centro de gravidade da armadura AS. O ACG nós adotamos inicialmente, por quê? Porque nós não conhecemos a armadura AS, não sabemos quantas barras nós teremos como armadura AS, não sabemos se uma camada apenas de barras é suficiente ou se teremos que colocar mais camadas de armadura AS. Então, o ACG nós adotamos inicialmente. Fica ali na faixa de 3 a 6 centímetros para as vigas correntes, as vigas comuns nas edificações. Então, eu adotei o ACG aqui no nosso exemplo 3 centímetros. Por quê? Aí nós temos D como sendo o H50 menos o ACG 3 centímetros. Tem aqui então o nosso D de 47 centímetros. No final, quando nós fazemos o detalhamento da armadura longitudinal na seção transversal,
nós calculamos essa distância do detalhamento, o ACG, e comparamos com aquele ACG que nós adotamos inicialmente. Se a diferença for significativa, como eu vou explicar mais à frente, aí nós podemos recalcular a armadura S com o novo D resultante do ACG do detalhamento. A resolução. Nós temos aqui um problema de flexão simples, onde diversos dados ou variáveis são conhecidas, de tal forma que vão ficar como incógnita x, que é a posição da linha neutra, e a armadura AS. Determinando x, nós podemos determinar o domínio, a tensão na armadura S e esta armadura S. Nós vamos fazer o dimensionamento com as equações teóricas, que são as equações 20 e 22, e depois com as equações com os coeficientes tabelados K. O momento fletor de cálculo é MD, que é o gama F vezes o MK. O MK, às vezes, não tem o K, tá? Então, se não tiver K e não tem o D no subscrito, significa que é momento fletor não majorado pelo gama F. O MD é um momento fletor majorado pelo gama F. Gama F, coeficiente de ponderação das ações, 1,4 aqui no caso, vezes o momento MK 10.000, então temos um momento fletor solicitante de cálculo 14.000 kN vezes centímetros. Veja que é aquela questão de embutir aqui uma margem de segurança no dimensionamento. O momento é 10.000, mas nós vamos calcular para o momento fletor de 14.000. Nós estamos então embutindo uma folga quanto à segurança no dimensionamento da nossa viga. Vamos calcular x2 limite e o x3 limite, porque depois esses dois valores vão nos auxiliar a determinar em qual domínio que esta viga que estamos dimensionando se encontra. O x2 limite delimita os domínios 2 e 3. E para os concretos do grupo 1 de resistência, que é para o FCK até 50 MPa e inclusive os 50, o x2 limite vale 0,26D. Então, 0,26 vezes a altura útil de 47, temos x2 limite como 12,2 centímetros. O x3 limite delimita os domínios 3 e 4. Para os concretos do grupo 1 e aço CA50, o x3 limite é 0,63D. Eu mostrei esse valor em aulas anteriores para vocês. x3 limite, então, 0,63 vezes a altura útil de 47, portanto, 29,6 centímetros. Se nós olharmos aqui, olha, eu já fiz esta figura que está na página 19, a nossa seção retangular 20 por 50, o x2 limite, que acabamos de determinar 12,2 centímetros, veja que ele é contado da borda superior, o x sempre da borda comprimida, momento fletor é positivo, portanto, traciona embaixo, comprime em cima. Borda superior é a comprimida. A partir desta borda, nós marcamos o x2 limite, 12,2 centímetros, e o x3 limite, 29,6 centímetros. Agora, vamos determinar a posição da nossa linha neutra x, que aqui no desenho já mostra que é 18,1 centímetros. E também já permite concluir por esse desenho que a nossa viga está no domínio 3, porque x é maior que x2 limite e menor que x3 limite. Vamos ver por que sabemos disso. Vamos fazer o item A, resolução com equações teóricas. Com a equação 20, vamos determinar a posição da linha neutra x. A equação 20. MD igual a 0,68 BWX FCD, D menos 0,4x. Vamos substituir os valores e vamos utilizar, eu sempre utilizo as unidades de kN para a força
e centímetro para medidas. O momento fletor, 14.000 kN vezes centímetros. 0,68, BW é a largura da viga, 20 centímetros. X fica como a incógnita, a posição da linha neutra. O FCD é igual ao FCK dividido pelo gama C. O FCK nós temos do concreto C20, 20 MPa. Dividindo por 10, nós transformamos em 2 kN por centímetro quadrado. O gama C, coeficiente de ponderação do concreto, foi dado, 1,4. A altura útil D, nós conhecemos, 47 centímetros, menos 0,4x. Temos uma equação do segundo grau em x. Vamos ter duas raízes. Uma raiz não vai nos interessar, que aqui no caso é x1. Porque, vejam, 99,4 centímetros é maior do que a altura da viga H, que é 50 centímetros. Então, x1 não interessa. x2, 18,1 centímetros. Sim, x2 interessa. Então, podemos concluir que x, a posição da linha neutra, é 18,1 centímetros. Se você não chegar aqui num valor de x que interessa, verifique a equação, a resolução da equação do segundo grau, porque deve ter erro. Uma raiz, sendo flexão simples, uma raiz vai interessar. Por quê? Porque na flexão simples, a linha neutra passa dentro da seção transversal da viga. Agora, vamos comparar x com x2 limite e x3 limite. Nós verificamos que x, 18,1 centímetros, como eu já expliquei naquele desenho, é maior que x2 limite, portanto não ocorre o domínio 2 na nossa viga. E x é menor que x3 limite. Portanto, como x está no intervalo entre x2 e x3 limite, nós temos a nossa viga no domínio 3. Domínio 3 significa que nós podemos seguir à frente no dimensionamento. Nós podemos, lembram? Fazer o dimensionamento de uma viga, de uma laje, a flexão simples, nos domínios 2 e 3. Não podemos fazer no domínio 4. Não ocorreu o domínio 4. Após a verificação do domínio, nós vamos verificar se o limite estabelecido pela NBR 6118 x sobre d está na equação 23, se ele é atendido para a nossa viga ter a necessária ductilidade. Para concreto C20, que implica concreto do grupo 1, x sobre d limite é 0,45. Ou seja, x sobre d máximo que nós podemos ter é 0,45. Temos x, 18,1 centímetros. D, a altura útil, é 47 centímetros. Resulta em 0,39. Sendo menor ou igual a 0,45, ok, podemos seguir à frente no dimensionamento, porque o limite estabelecido pela NBR 6118 foi atendido. Depois, em aulas seguintes, nós vamos mostrar como que nós resolvemos uma viga quando x sobre d supera o 0,45. Uma solução será fazer a viga com armadura dupla, que será o nosso próximo assunto. Depois da armadura dupla, nós vamos estudar a seção T. Nós temos que no domínio 3, a deformação na armadura tracionada varia de epsilon e yD, que é a deformação de início de escoamento do aço, a 10 por mil. Vejam a figura 5. Nesse caso, como eu já comentei com vocês na aula anterior, a tensão na armadura, σSD, corresponde à máxima que podemos aplicar na armadura, que é FYD, que é a resistência de início de escoamento de cálculo do aço, que é o FYK dividido pelo coeficiente de ponderação do aço, o gama S. FYK do aço CA50 é 50 kN por centímetro quadrado.
Vamos dividir pelo γS para ter a tensão σSD, que na equação da armadura S está aqui no denominador. Vejam, σSD igual a FYD igual o FYK 50 kN por centímetro quadrado dividido pelo γS 1,15. O que nós temos? Voltando um pouquinho, a equação do cálculo da armadura de flexão AS é o momento fletor de cálculo MD dividido pela tensão na armadura AS, σSD, que multiplica D menos 0,4x. Nós vamos colocar MD, 14.000 kN. O σSD, domínio 3, como eu acabei de explicar a vocês. Altura útil D, 47 centímetros, menos 0,4, que multiplica o X, que é 18,1 centímetros. Resulta, portanto, a armadura longitudinal de flexão AS, 8 e 10 centímetros quadrados. Figura que eu já havia comentado com vocês, da comparação de X com X2 e X3 limite, mostrando que a viga está no domínio 3. Vamos continuar, agora item B. Vamos fazer o mesmo cálculo, mas agora com as equações com os coeficientes K. Vamos utilizar a equação 28 para calcular o coeficiente tabelado Kc. É BW vezes D ao quadrado dividido por MD. Obrigatoriamente, nós temos que utilizar as unidades de kN e centímetros, tá bem? Por quê? Porque a tabela que eu vou mostrar na sequência, ela foi desenvolvida com essas unidades. Então, BW é a largura da viga, 20 centímetros. Altura útil D, 47 ao quadrado. O momento fletor positivo, 14.000 kN vezes centímetros. Uma observação que eu não comentei com vocês, mas está escrito na apostila. O momento fletor, MD, sempre ele é colocado na equação de Kc com valor absoluto. Então, se MD for um momento fletor negativo, coloca sem sinal negativo. Da mesma forma, na equação que nós utilizamos para cálculo de X, a equação 20, esta, MD 0,68 BWX FCD D-0,4x, MD sempre em valor absoluto. Então, quando for um momento fletor negativo, não coloca o sinal negativo. Kc, então, que eu estava mostrando, resulta 3,2. Agora, nós vamos entrar na tabela que eu chamo A1, que está lá no final da apostila, e vamos determinar 3 informações. 2 coeficientes, primeiro o βx e o segundo o coeficiente tabelado Ks e o domínio também que a viga se encontra. Nós vamos ter que entrar sabendo qual é o concreto. Nosso concreto é o C20 e qual é o aço, é o Ca50. Temos aqui a tabela 1, valores IKC e IKS para o aço Ca50 e para concretos do grupo 1 de resistência, FCK menor ou igual a 50 MPa. O coeficiente de ponderação do concreto, aliás, γC, já foi considerado na tabela, 1,4, e do aço, 1,15. Para o aço Ca50, que aparece aqui. Na tabela A2, que vem na página seguinte, a tabela A2 é semelhante à tabela 1, com a diferença de que nós acrescentamos os outros dois aços. Além do Ca50, tem o aço Ca25 e o aço Ca60. Então, a tabela A1 e A2, elas são iguais, com a única diferença de que na tabela 2 tem os outros dois aços. Então, tabela 1, veja, só o aço Ca50. Flexão simples em seção retangular, armadura simples. Na primeira coluna, à esquerda, o βx, que é x dividido por d.
Nessas demais colunas, nós temos o Kc. O Kc tem uma unidade, é centímetros quadrado sobre quilonilo. Geralmente, eu não escrevo a unidade do Kc, porque ela não tem assim uma importância física. Veja aqui o Kc, que nós calculamos 3,2. Eu não coloquei a unidade. Depende do concreto. Então, nós temos aqui o concreto C15. Esses valores são valores de Kc para os concretos C15, o C20, 25, 30, 35, 40, 45 e 50. Os concretos do grupo 1 de resistência. Para os concretos do grupo 2, nós teríamos que fazer uma outra tabela. E nesta coluna, nós temos o Ks, que tem também a unidade, semelhante ao Kc, para o Ca50. E na última coluna, nós mostramos os domínios 2 e, aqui embaixo, o 3. O domínio 4, que seria aqui na parte mais inferior da tabela, nós nem colocamos, porque não vamos fazer o dimensionamento no domínio 4. Nós temos que o Kc é 3,2, o concreto é o C20 e o aço é o Ca50. Então agora nós vamos pegar aqui a coluna do concreto C20, vamos buscar um número, um valor de Kc mais próximo do que nós temos. Vejam aqui, temos aqui na coluna do concreto C20 3,3, 3,3, 3,2, 3,1. Então, tem o 3,2. Vamos considerar esse valor. E observem que o Kc, apenas uma casa decimal é suficiente. O que significa? Kc 3,2, que o beta-x é 0,38. O Ks é 0,027 e o domínio é o 3. Tá bem? Então é assim que funciona. Você pega o Kc que calculou, veja qual é a coluna, ou seja, qual o concreto correspondente, pegue na tabela o Kc mais próximo daquele que você calculou. E aí então você terá o beta-x aqui na primeira coluna à esquerda, o domínio na última coluna à direita e o Ks para os Ca50. E aí, então, nós temos, como está escrito, beta-x 0,38, Ks 0,027, domínio 3. Beta-x é x sobre d. Podemos, então, calcular a posição da linha neutra x, fazendo beta-x vezes o d. Resulta 17,9 centímetros. Veja que nós tínhamos calculado com as equações teóricas o x, posição da linha neutra, 18,1. Agora calculamos 17,9. Tem uma diferença então de 0,2 centímetros, né? Essa diferença, ela é pequena e desprezível, tá bem? Sempre que você fizer o cálculo com as equações teóricas e com as equações dos coeficientes k, os valores devem ser muito próximos entre si. Se não forem próximos, é porque tem erro nos cálculos. Por que o nosso x 17,9 com as equações com os coeficientes k não resultaram exatamente 18,1, que é o valor correto, né? Porque foi calculado com as equações teóricas. É porque na confecção aqui da nossa tabela A1, nós fizemos com valores aproximados. O Kc, por exemplo, tem apenas uma casa decimal. O valor de beta-x, veja que nós fomos fazendo só com duas casas decimais. Então, 0,28, 0,29, 0,38, pulamos para 0,40, tá? 0,42. Então, essa tabela A1, ela foi confeccionada com valores e número de linhas de tal forma a caber numa página, numa folha A4. Mas não há necessidade de uma precisão maior do que essa que nós temos com a tabela nossa. Agora, vamos verificar a questão da ductilidade. Lembram que a norma impõe para os concretos do grupo 1 que o valor limite de x sobre d, que é o beta-x, é 0,45?
nós temos βx 0,38, é menor que 0,45, ok. O limite máximo para a ductilidade está atendido e nós podemos seguir à frente fazendo o cálculo da armadura S, que vem aqui na sequência, a equação 30. A S é igual a Ks vezes Md sobre D. Ks nós determinamos 0,027 lá na tabela 1. MD 14.000 kN vezes centímetros, em módulo, valor absoluto, sem sinal. E D 47 centímetros, portanto, AS 8,04 centímetros quadrados. Lembram que na equação teórica nós tínhamos calculado AS como 8,10 centímetros quadrados? Aqui na página 18, olha, nós tínhamos calculado AS 8,10 centímetros quadrados. Agora nós determinamos com a equação com coeficiente K 8,04 centímetros quadrados. Veja que a diferença percentualmente é muito pequena e desprezível. Portanto, a tabela 1 tem a precisão necessária para os cálculos que nós fazemos, tá bem? Se você tiver nos cálculos a armadura S com as equações teóricas e com as equações com os coeficientes K muito diferentes, significa que tem erro no cálculo, então tem que conferir para buscar o erro. As respostas são sempre próximas. Agora vamos fazer o detalhamento da armadura na seção transversal. Deixa eu já ir à frente um pouquinho para ilustrar a vocês qual é o nosso objetivo. É de fazer esse detalhamento que está aqui, ó, na figura 19, que é descobrir a quantidade de barras. Aqui a gente colocou 4 barras com diâmetro de 16 milímetros. É a nossa armadura S, tracionada próxima à borda inferior da viga. Nós vamos aprender agora a escolher um arranjo de armadura, o número de barras, o diâmetro dessas barras, e aí nós temos diversas informações para aprendermos, mas é tudo muito simples e fácil. Antes de nós mostrarmos o detalhamento, eu vou colocar para vocês o cálculo da armadura mínima. Aí é o seguinte, nós devemos comparar a armadura calculada, vamos considerar a teórica AS 8,10 centímetros quadrados, com a armadura mínima de flexão sugerida pela NBR 6118. Nós vamos olhar então a tabela 2, considerando o concreto C20, seção retangular, a armadura mínima de flexão é AS mínimo 0,15% BW vezes H. Aí agora vamos fazer uma pausa e eu vou lá para a página 8 da apostila. Nesta página 8 temos o item 5.4, disposições constitutivas das armaduras. Temos aqui o item 5.4.1, armaduras longitudinais máximas e mínimas. Eu vou ler um pouquinho para vocês e não vou ler tudo, como por exemplo eu já pulei esse parágrafo. Eu peço que vocês leiam em casa, tá bem? No item 17.3.5, a NBR 6118 estabelece os princípios básicos. A ruptura frágil das seções transversais, quando da formação da primeira fissura, deve ser evitada considerando-se, para o cálculo das armaduras, um momento mínimo dado pelo valor correspondente ao que produziria a ruptura da seção de concreto simples, supondo que a resistência à tração do concreto seja dada por FCTK superior. O que é isso? F é de resistência, C de concreto, T de tração, K de valor característico e o valor superior ao valor médio. Lembram lá da apostila de fundamentos do concreto armado que eu expliquei, que nós mostramos o FCTK inferior e o superior, devendo também obedecer às condições relativas ao controle da abertura de fissuras dadas nesse item. A especificação de valores máximos para as armaduras decorre da necessidade de se assegurar condições de ductilidade e de se respeitar o campo de validade dos ensaios que deram origem às prescrições de funcionamento do conjunto aço-concreto.
Aí na sequência vem o item 542, que é a armadura mínima de tração para a flexão simples. A norma diz assim, olha, a armadura mínima de tração em elementos estruturais armados ou protendidos deve ser determinada pelo dimensionamento da seção a um momento fletor mínimo dado pela expressão a seguir, respeitada a taxa mínima absoluta 0,15%. Então, quando eu estava falando aqui de evitar a ruptura frágil, de ter uma armadura, né, de tal forma que uma seção de concreto simples não rompa, é esse momento fletor aqui que a norma chama de MD mínimo, calculado por esta equação. Nós calculamos, segundo a norma, esse momento fletor mínimo. Com este momento fletor mínimo, nós determinamos então uma armadura longitudinal mínima. Na página seguinte, tem aqui o valor do FCTK superior e etc e tal, e aí com o momento fletor mínimo nós calculamos a armadura mínima. No entanto, a norma apresenta essa tabela 2 como uma alternativa, que é: a armadura mínima pode ser considerada atendida se forem respeitadas as taxas mínimas de armadura. Aqui nessa tabela 2, temos taxas mínimas de armadura de flexão para vigas. O que é taxa mínima? Se você olhar essa equação aqui, é o Rho mínimo. O que é taxa de armadura? É a quantidade de armadura S de flexão, no caso, dividida pela área da seção transversal de concreto, AC. Então, o que a norma fornece nessa tabela 2 são valores de Rho mínimo em porcentagem, que é AS mínimo dividido por AC. Portanto, se nós tivermos nessa tabela Rho mínimo, nós podemos calcular a quantidade de armadura mínima, AS mínimo, multiplicando o Rho mínimo pela área da seção transversal. AS mínimo igual a taxa de armadura mínima vezes a área da seção transversal. No caso da nossa viga, AC é BW vezes H, seção retangular. Nessa tabela, temos forma da seção retangular. E depende do concreto. Temos concreto C20, 25 até o 90. Nosso concreto é o C20, portanto, a taxa de armadura é de 0,150%. E observem que 0,15% é válido tanto para os concretos C20, 25 e 30. À medida que nós aumentamos a resistência do concreto, 35, 40, 45, a taxa de armadura vai aumentando. Por quê? Concretos de resistências à compressão mais elevadas significam concretos mais frágeis. Necessitam, então, de maiores quantidades de armaduras mínimas, de tal modo a evitar a ruptura frágil. Por isso que Rho mínimo aumenta conforme aumentamos a resistência do concreto à compressão. Vamos pegar o nosso Rho mínimo para o concreto, nosso C20 0,15%. E aí voltamos àquela página 19 que eu estava mostrando para vocês o cálculo da armadura mínima. Rho mínimo vezes AC. Seção retangular, BW vezes H. BW é 20, H é 50 centímetros. Tira a porcentagem do Rho mínimo e temos a nossa armadura mínima, que vamos comparar com a armadura calculada. Vamos ter AS calculada, 804 centímetros quadrados, é maior do que a armadura mínima, 1,50 centímetros quadrados. Ok, vamos colocar na nossa viga, então, a armadura calculada. Sempre vamos colocar na peça, no elemento, a armadura maior entre a calculada e a mínima especificada pela NBR 6118. No caso de viga, ainda é tranquilo. Por quê? Porque esta armadura mínima ela é muito pequena. O que significa? Que, de modo geral, nós só vamos ter uma armadura calculada para uma viga
menor do que a armadura mínima se nessa viga existir somente o peso próprio. Nós estamos na página 19 e agora a página 20. Nós temos uma armadura AS calculada com as equações teóricas de 8 e 10 centímetros quadrados. Agora nós vamos fazer a escolha do número de barras e do diâmetro das barras que vamos escolher para compor a nossa armadura AS no detalhamento na seção transversal. Vejam que eu coloquei aqui diversos arranjos que eu vou mostrar e explicar para vocês como definir. 16 fios de 8 milímetros, uma área de 8 centímetros quadrados. 10 barras de 10 milímetros de diâmetro, uma área de 8 centímetros quadrados. E assim por diante. Composição, por exemplo, de 2 barras de 20 milímetros de diâmetro com mais 2 barras de 12,5 milímetros de diâmetro, somam essas 4 barras 8,80 centímetros quadrados, que atende a área nossa de 8 e 10 centímetros quadrados. Aqui cabe uma observação. Olha, quando nós vamos escolher um arranjo de barras de forma a atender a armadura S calculada, nós procuramos sempre escolher um arranjo que conduza a uma quantidade de área um pouco superior àquela calculada. No entanto, às vezes não é possível. Por exemplo, se nós colocarmos 4 barras de 16 milímetros, nós vamos ter 8 centímetros quadrados, faltando, portanto, 0,10 centímetro quadrado. Aí é o seguinte, bom, a norma NBS 6118, ela não entra em detalhe nessa questão. E aí o professor diz assim: procure um arranjo de barras que conduza a uma área de armadura um pouco superior à calculada. No caso de não encontrar um bom arranjo assim, admitimos uma área um pouco inferior à calculada. Quanto um pouco inferior? Aí eu digo um limite de até 5% a menos que a área calculada. Então, seriam 8 e 10 vezes 0,95, né? 5% a menos. Você vai ter aqui uma área em centímetros quadrados. Seguramente, 8 centímetros quadrados atende ao limite que eu coloquei. Vejam, esse 5% menos, não está escrito isso na norma. Por que nós colocamos? Porque às vezes você tem um arranjo que é bom e é uma área um pouco menor do que a calculada. E nós sabemos que os coeficientes de ponderação que embutimos nos cálculos introduzem uma folga no dimensionamento do elemento estrutural. Então, esta folga vai cobrir seguramente até 5% que nós colocarmos menos em armadura. Agora, é o seguinte, como é que nós determinamos esses arranjos que estão aqui? Nós podemos ver como eu escrevi tabela 3 e tabela 4. A tabela 3 está lá na página 74. É a tabela que mostra a área e a massa linear de fios e barras de aço, de acordo com a NBS 7480. Aqui nessa tabela nós temos o diâmetro dos fios em milímetros, o diâmetro das barras em milímetros, a massa por metro linear, a área de um fio ou de uma barra. Por exemplo, se você pegar aqui uma barra de 16 milímetros de diâmetro, qual é a área em milímetros quadrados? Está aqui 201,1 milímetros quadrados. Se nós passarmos para centímetros quadrados, seria 201 centímetro quadrado. E o perímetro em milímetros. Essa tabela, ela não é assim muito usual. Nós temos a tabela 4, que eu prefiro utilizar, que é uma tabela que eu desenvolvi com base em tabelas semelhantes a essas e mais antigas. Essa tabela 4, ela tem o título
área de aço e largura BW mínima. O que nós visualizamos nessa tabela? Primeira coluna à esquerda, o diâmetro do fio ou barra, né, em milímetros. Aqui nessas diversas linhas, nós temos para cada diâmetro a armadura S em centímetros quadrados. BW, a largura mínima para a viga, considerando concreto com brita 1 ou concreto com brita 1 e 2, ou só brita 2. Número de barras ou fios, de 1 a 10. Então, se nós pegarmos, por exemplo, lá a nossa barra de 16 milímetros de diâmetro, está aqui, olha. Qual é a área da barra de 16 milímetros de diâmetro? Lembra que eu tinha falado lá 201,1 milímetros quadrados? Ou, simplificadamente, 2 centímetros quadrados? Uma barra. Duas barras? 4. 6 vezes 2? 12 centímetros quadrados. Daí que vem, se você olhar aqui na página 20, 16 barras de 8 milímetros de diâmetro, 8 centímetros quadrados. Porque você olha aqui que uma barra de 8 milímetros de diâmetro tem área de 0,50 centímetros quadrados. Portanto, para a área calculada S de 8 e 10 centímetros quadrados, nós precisamos colocar 16 barras φ de 8 centímetros quadrados. 10 φ de 10, 8 centímetros quadrados. Olha a barra de 10 milímetros. A área é de 0,80 centímetro quadrado para uma. Para 10, 8 centímetros quadrados. Então, uma opção é colocar também 10 φ de 10, como está aqui. Outra opção, 7 φ de 12,5 milímetros. A área é de 8,75 centímetros quadrados. Vamos olhar aqui, φ de 12,5, vamos procurar 8 e 10, ou não tem 8 e 10, mas tem 8,75 com uma folga. Não é uma folga exagerada contra a economia. Então é uma boa opção nós colocarmos 7 barras de diâmetro 12,5 milímetros, 8,75 centímetros quadrados de área, atende a 8 e 10 que nós precisamos. 6 φ de 12,5, a área é de 7,50. Não está bom, porque superaria o limite que o professor disse, até 5% a menos, seria no mínimo 7,70. Tá? Então 7,50 não é bom, é melhor colocar um pouco de folga. E sim, 7 φ de 12,5. Aí nós temos também, na sequência, 4 φ de 16, que é o detalhamento que eu vou, o arranjo que eu vou escolher. 8 centímetros quadrados. Aí você vem aqui, φ de 16, armadura S, 8 e 10. Ou tem aqui 8 com 4 base 16. 8 para 8 e 10, está ótimo, está dentro da tolerância de até 5% a menos. Bom, aqui tem ainda 3 φ de 20. 3 φ de 20 está aqui, ó, 9,45. Atende com uma boa folga a 8 e 10. A composição que eu queria mostrar está aqui, ó. 2 φ de 20 com mais uma barra 16 dá 8,30 centímetros quadrados, porque você tem 2 φ de 20. Uma barra de 20 é 3,15 centímetros quadrados. Então, 2 vezes 3,15 dá 6,30. Mais 2 centímetros quadrados de uma barra 16, então 6,30 mais 2, 8,30 centímetros quadrados. Ou 2 φ de 20 mais 2 φ de 12,5, que dá 8,80 centímetros quadrados. Então, é assim que nós escolhemos os diferentes arranjos de barras. Uma informação: quando você for escolher 2 ou mais diâmetros diferentes para compor a armadura de uma viga, procure fazer composição de diâmetros próximos, adjacentes entre si. Por exemplo, 20 com 16, 20 com 12,5 ainda é aceitável. O que são diâmetros adjacentes? Por exemplo, barras com diâmetros de 10 e com 8 e com 12,5,
20 com 16, com 22, eu fiz 20 com 12,5, ainda está aceitável, mas você não vai pegar um arranjo colocando barras de 20 com barras de 5, 6,3, vão ficar barras finas ao lado de barras grossas. Não é que é errado fazer composição de diâmetros assim tão diferentes, mas é mais usual fazer composição com diâmetros próximos entre si. Voltando aqui no detalhamento, os diferentes arranjos, nós temos que optar por um ou dois, e no final por um para a nossa viga. Aí eu escrevi aqui embaixo, olha, 16 fi de 8 milímetros é muito bom para fissuração, para ter menos fissuração na viga, porque nós sabemos que para diminuir a fissuração, um número maior de barras de diâmetros menores é melhor. No entanto, por uma questão construtiva, 16 fi de 8 são muitas barras, é muito trabalhoso cortar, montar, amarrar os estribos nessas barras. Então nós vamos excluir 16 fi de 8. Do mesmo modo, 10 fi de 10 milímetros também vamos excluir. São muitas barras, é muito trabalhoso. Do mesmo modo, vamos excluir, por exemplo, 2 fi de 20 com 2 fi de 12,5 pelo o extremo oposto. Nós vamos ter poucas barras, 4 barras não são tão poucas, então não é um bom argumento excluir porque são apenas 4 barras. Mas a questão da fissuração, diâmetro maior, maior fissuração, fissuras com aberturas maiores. E vamos excluir também 2 fi de 20 com 1 fi de 16. Vamos excluir também 3 fi de 20 por questão de fissuração. Nós temos aqui três opções: 7 fi de 12,5, 4 fi de 16 ou 3 fi de 16 mais 2 barras de 12,5. Agora, para nós escolhermos um arranjo dentre esses três, eu digo o seguinte: em obra de pequeno porte, que é uma casa, um sobrado, um galpão, uma edificação de baixa altura, geralmente as armaduras são montadas, são confeccionadas pelas pessoas que trabalham ali, e nenhuma delas é um profissional da armação, que nós chamamos o armador. O armador é aquela pessoa especializada em montar, confeccionar as armaduras das edificações. Assim como nós temos o carpinteiro, o pedreiro, o marceneiro, o formista, que é aquele responsável pela forma, nós temos também o armador. Em obra de pequeno porte, não temos esse profissional. Então, é um motivo para nós evitarmos diâmetros maiores. Segundo, é que nas obras de pequeno porte, como é que as barras são cortadas, os vergalhões são cortados? Muitas vezes com uma ferramenta de aço chamada guilhotina, que faz um corte na barra. E a guilhotina, ela tem tamanhos menores e maiores. Por exemplo, tem uma guilhotina que é de baixo custo, leve, comum em obras de pequeno porte, que corta barras até o diâmetro de 12,5 milímetros. Barras mais grossas, por exemplo, 16, 20 milímetros, tem que ter uma guilhotina maior, que tem um custo maior. Já um segundo motivo para nós termos barras de até 12,5 milímetros em construções de pequeno porte. A questão da guilhotina e a questão de não existir o profissional chamado armador. E além de que, às vezes, vocês vão encontrar em obra de pequeno porte as barras sendo cortadas com uma serra de mão, não é nem com a guilhotina, o que é mais difícil ainda. No caso de edificações de grande porte, edificações de vários pavimentos, é comum nós termos o profissional da armação. E ali ele vai ter uma bancada de trabalho adequada, ele vai ter máquina policorte para fazer o corte das barras, que é por meio do giro de um disco apropriado. Então ele corta qualquer diâmetro fino, barra fina ou barra mais grossa, com facilidade. Então, professor, para resumir, eu coloco assim: construção de pequeno porte, procurar utilizar barras de até 12,5 milímetros de diâmetro.
Construção de grande porte, edifícios, de modo geral, qualquer diâmetro. Além de que, nas armaduras também, nós costumamos fazer ganchos nas pontas. Ganchos é fazer uma dobra assim, ó. E essa dobra vai ter, por exemplo, 15, 20, 25 centímetros aqui de comprimento do gancho. Para fazer essa dobra é trabalhoso, tem que fazer muita força conforme nós aumentamos o diâmetro da barra. Então, barras de mais de 16 ou mais milímetros de diâmetro, fazer esse gancho, essa dobra, oferece uma dificuldade adicional. Por isso, mais uma justificativa para nós limitarmos em obras de pequeno porte o diâmetro até 12,5, porque aí ele consegue também fazer a dobra sem grandes dificuldades. Então, na sequência, eu vou mostrar para vocês o detalhamento da armadura na seção transversal com 4 fios de 16 milímetros. E eu peço que vocês façam como uma atividade de casa o detalhamento com 7 fios de 12,5 milímetros. E 3 fios de 16 mais 2 fios de 12,5, como outros 2 arranjos como alternativa ao que nós vamos fazer de 4 fios de 16. Está aqui o nosso detalhamento. Nós temos então feito na apostila com 4 fios de 16. Nós precisamos determinar se podemos colocar 4 barras de 16 milímetros em uma única camada, assim, ó, em uma única linha. Cabem 4 barras de 16 milímetros em uma única camada para uma viga com largura BW de 20 centímetros? Bom, então agora para nós descobrirmos essa informação, nós temos que ir página 10. Página 10, nós temos esse item 5.6. Espaçamento livre entre as faces das barras longitudinais. Eu vou ler. A fim de garantir que o concreto penetre com facilidade dentro da forma e envolva completamente as barras de aço das armaduras, a NBR 6118, no item 18322, estabelece os seguintes espaçamentos livres mínimos entre as faces das barras longitudinais. Olha o que eu li. Olhem a figura 11. O que são essas distâncias? AH é a distância livre entre a face de uma barra à face da barra adjacente, na direção horizontal, por isso o subscrito H. E a V de vertical, a distância livre entre a face de uma barra de uma camada à face da barra da camada adjacente. Aqui nesse detalhamento, nós temos 2 camadas. Esta inferior nós chamamos primeira camada. Esta superior nós chamamos segunda camada. Isso quando a armadura positiva, a primeira a mais inferior, e assim na sequência aquelas camadas acima, então segunda, terceira, quarta. Se for armadura negativa, assim, ó, nós vamos ter aqui a borda superior da viga, o estribo, a camada, as barras da camada mais elevada, nós vamos dizer que é primeira camada. A camada inferior, nós vamos dizer segunda camada. E terceira e assim por diante, tá? Então, a primeira é sempre aquela mais próxima da borda da viga. O que eu estou explicando agora? Que a norma estabelece distância livre mínima entre as faces de barras, tanto barras em uma única camada, quanto em barras de diferentes camadas. Para quê? Para que essa distância seja suficiente para a penetração do concreto e que o concreto possa envolver e aderir adequadamente às barras longitudinais e aos ramos do estribo, de tal forma que não fiquem falhas, bicheiras ou nichos de concretagem, tá? A norma estabelece como distância livre mínima na direção horizontal, o AH, o maior valor, veja, o maior valor entre
2 centímetros, φL é o diâmetro da barra longitudinal e 1,2 vezes o diâmetro máximo da pedra. Você então vai ter esses três valores e vai adotar o maior dos três como a distância livre mínima na direção horizontal. Na direção vertical, o AV mínimo, a norma coloca como o maior valor entre 2 centímetros, o diâmetro da barra longitudinal, e 0,5 vezes o diâmetro máximo do agregado, a brita 1, no caso do concreto com brita 1 apenas. Vamos voltar lá no nosso exemplo. Aqui na página 20, nós temos lá na parte inferior o AH mínimo. Bem, então vamos para a página 21. Aí é o seguinte, como é que nós vamos descobrir se, para o nosso arranjo de barras que nós escolhemos, 4 φ de 16, quantas barras nós podemos colocar em uma única camada dessas 4 barras, de tal forma que o AH mínimo seja obedecido conforme eu expliquei para vocês? Bom, aí a tabela A4 nos auxilia e é assim que funciona. Olha o título da tabela A4. Área de aço e largura BW mínima. Largura BW mínima para a viga. Nós vamos olhar assim. Temos barra de 16 milímetros. 4 barras. 4. Vem aqui nessa coluna de 4 barras e a linha correspondente a 16 milímetros. Nós vamos encontrar BW mínimo para a brita 1, 19 centímetros. Significa o quê? Que nós podemos colocar em uma única camada 4 φ de 16 milímetros em uma viga que tiver largura BW de no mínimo 19 centímetros. Então, como nossa viga tem 20 centímetros, é maior que 19, significa que nós podemos colocar 4 φ de 16 em uma única camada, que nós vamos estar atendendo ao valor AH mínimo da norma. Se o concreto tiver brita 1 e 2, brita 2 tem diâmetro máximo 25 milímetros. É maior do que os 19 milímetros do diâmetro máximo da brita 1. Portanto, nós vamos precisar de uma largura mínima para a viga, se ela tiver concreto com brita 2. Veja que aumenta aqui 2 centímetros, 19 para 21. Então, esses valores da tabela, para brita 1, brita 2, em função do diâmetro e do número de barras, é a largura mínima que a viga deve ter, de tal forma que nós coloquemos aquele número de barras de um determinado diâmetro a atender ao AH mínimo da norma. Observem também aqui nessa tabela, na parte inferior, a formulinha que eu utilizei lá no Excel para montar a tabela com os valores de BW mínimo. Brita 1, diâmetro máximo 19 milímetros, brita 2, diâmetro máximo 25 milímetros. Para a confecção dessa tabela, eu adotei o diâmetro do estribo 6,3 milímetros. Portanto, por exemplo, nossa viga tem diâmetro do estribo 5 milímetros. E a tabela que nós estamos utilizando, a 4, foi montada com o diâmetro de 6,3. Então tem uma diferencinha, vamos dizer assim, tem um errinho aqui, né? Mas esse erro é muito pequeno. Então, saiba o seguinte, se você tiver um estribo, por exemplo, de 8, 10 milímetros de diâmetro, essa tabela 4 não é adequada, vai ter um erro contra a questão do AH, vai ficar desfavorável se você tiver um diâmetro maior do que 6,3 da tabela A4 nossa. Então, o mais correto, vamos dizer assim, seria nós confeccionarmos outras tabelas A4 com diâmetros de 5, 8, 10 milímetros. Mas, aqui para efeito de aprendizado, eu fiz somente com esse diâmetro para o estribo, ok? Outra questão. O comprimento nominal dessa tabela é 2 centímetros. Ou seja, nós confeccionamos essa tabela considerando aqui no cobrimento C
2 centímetros, que é o cobrimento do nosso exemplo. Aí tem o seguinte: para cobrimentos nominais diferentes de 2 centímetros, aumentar a largura BW mínima da tabela conforme: se o cobrimento nominal for 2,5, aumente 1 centímetro no valor BW mínimo que você achar na tabela. Cobrimento nominal 3 centímetros, aumente 2 centímetros aos valores da tabela 4, tá bom? Voltando aqui, para concluir, nós podemos colocar então 4 φ de 16 milímetros em uma única camada, porque nossa viga tem 20 centímetros de largura BW real. Quando na tabela 4 nós vimos que para barra de 16 milímetros, 4 barras de 16 milímetros, para concreto com brita 1, a largura mínima deve ser 19 centímetros. Como nossa viga tem 20 centímetros, podemos colocar, portanto, 4 φ de 16 uma única camada. Se fosse, por exemplo, 5 barras de 16 milímetros, vejam que há necessidade para concreto com brita 1 de uma largura mínima para a viga de 22 centímetros. Nossa viga tem 20, então nós não poderíamos colocar 5 em uma única camada. Qual seria a solução? Colocar 4 na primeira camada e uma outra barra, a quinta, na segunda camada. Vejam uma questão extremamente importante, que é não errar. Nossa armadura é para um momento fletor positivo. Armadura, então, próxima à borda tracionada à inferior da viga. Não pode errar, um erro grosseiro, colocar essa armadura na borda superior, porque aí a viga pode inclusive entrar em ruína quando o escoramento for retirado. Não pode jamais errar, principalmente viga em balanço. Momento fletor negativo, a armadura de flexão AS é negativa, deve ser colocada nas proximidades da borda superior tracionada da viga em balanço. Não pode errar e colocar essa armadura do balanço embaixo. Retirando o escoramento da viga em balanço, a viga cai na cabeça. Não pode errar isso. Outra questão. Vamos agora calcular a distância ACG, que é do centro de gravidade da armadura S até a borda tracionada, que nós adotamos 3 centímetros. Lembram quando fizemos D igual a 47? Nós vamos calcular o ACG aqui nessa equação. 2 centímetros mais meio centímetro mais 1,6 dividido por 2, 3,3 centímetros. Essa distância aqui, 3,3 centímetros. Como é que nós calculamos? Somando as distâncias de baixo para cima. O que nós temos aqui? O cobrimento. O cobrimento foi dado 2 centímetros. 2 centímetros. Depois vem o diâmetro do estribo, φt. φt, nós consideramos o diâmetro do estribo 5 milímetros. Está aqui o diâmetro do estribo. φt, 5 milímetros. É esse ramo horizontal inferior, mais uma distância até o centro de gravidade da armadura AS. Portanto, mais a metade do diâmetro de 1,6 centímetros. Está aqui. É o φl, nesse caso, dividido por 2. Então, nós temos o ACG 3,3. Nós fizemos o cálculo com D igual a 47 centímetros. Veja então que tem um pequeno erro no cálculo do D. D é o H menos o ACG, portanto 50 menos 3,3. Resulta 46,7, que é muito próximo do D que nós adotamos no cálculo da armadura S, 47 centímetros. A conclusão aqui é a seguinte: você tem uma altura útil D real do seu detalhamento, 46,7 centímetros, que, se você utilizar para recalcular a armadura, vai conduzir uma armadura um pouco diferente daquela que nós calculamos com um D igual a 47, que foi 8,10 centímetros quadrados. Acontece que quando a diferença entre o D adotado e o D do detalhamento for pequena, a diferença na armadura S também será pequena. Conclusão:
Se você tiver diferença entre o D adotado e o D do detalhamento em torno de até 1 centímetro e meio, eu até colocaria aqui 1,5 centímetro ao invés de 2, de diferença entre o D adotado inicialmente e o D resultante do detalhamento, a diferença de armadura será muito pequena e não há necessidade de você refazer o cálculo da armadura com o novo D do detalhamento. A menos que você tenha utilizado já um arranjo de barras com menos 5%, né? Como eu coloquei como tolerância para a armadura no detalhamento menor do que a calculada. Se você já colocou 5% a menos, e aí tem um erro aqui na altura útil D adotada inicialmente e a resultante do detalhamento, então aí sim vale a pena recalcular uma nova armadura S com a resultante do detalhamento que você tem. Tem uma questão agora que é a armadura de pele, que são essas 3 barras em cada face ao longo da altura da viga. E está colocado aqui. Então eu vou voltar lá em uma página 9, item 544, armadura de pele. Segundo a NBR 6118, neste item, nas vigas com H maior que 60 centímetros, deve ser colocada uma armadura lateral chamada armadura de pele, composta por barras de CA50 ou CA60, com espaçamento não maior que 20 centímetros e devidamente ancorada nos apoios, com área mínima em cada face da alma da viga igual a ASP. A é a área, S é de aço, P de armadura de pele por face. 0,10% vezes a área da seção transversal de concreto da alma. No caso de seção retangular, por exemplo, 0,0010 BW vezes H. Em vigas com altura igual ou inferior a 60 centímetros, pode ser dispensada a utilização da armadura de pele. As armaduras principais de tração e de compressão não podem ser computadas no cálculo da armadura de pele. Então, a armadura principal de tração AS, por exemplo, a linha S, que é a que nós vamos aprender que é a armadura de flexão comprimida, não podem compor ou fazer parte da armadura de pele. Para que serve essa armadura de pele? Vocês se lembram? É para nós diminuirmos deformação por fluência, diminuirmos a possibilidade de surgimento de fissura por efeito de retração do concreto, ou se surgir fissura por retração do concreto, esta armadura de pele diminui a abertura da fissura. Mas a norma, veja, ela é clara, olha, para a viga com altura superior a 60. Então, uma viga com H 60 nem precisa da armadura de pele, porque não é maior ou igual, é maior. Por outro lado, nós sabemos que viga com altura de 50 centímetros, por exemplo, uma viga de 20 por 50, como a do nosso exemplo 1, já apresenta fissura por retração, mesmo que sejam fissuras com aberturas pequenas. Então, uma recomendação prática é de colocar a armadura de pele em viga a partir de 50 centímetros de altura, com armadura indicada na antiga NB1 de 1978, onde a armadura de pele por face era de 0,05% BWH. Então, o que nós vamos fazer? Vamos colocar a armadura de pele na nossa viga, que tem altura 50, com área igual à da NB1 de 1978. E aqui nesse desenho, figura 9, na página 10, a NBR 6118 apresenta o espaçamento entre as bases da armadura de pele, tem que ser no máximo 20 centímetros. Tá aqui, ó. Então vamos voltar lá na nossa viga. Página 21. Nós vamos colocar em armadura de pele por face da NB1 78, 0,05%, BW 20 centímetros, H 50 centímetros, 0,5 centímetros quadrados por face. Nós podemos colocar 3 barras de 5 milímetros de diâmetro
que resultam uma área de 0,60 cm² e atende aos 0,50 cm² que nós temos na equação. Então, são essas 3 barras φ de 5 em cada face, distribuídas ao longo aqui da altura. Bom, quanto ao detalhamento da armadura na seção transversal, era isso que eu tinha a comentar. Uma última observação, aqui nos vértices superiores do estribo, nós não precisamos de armadura de flexão. A armadura de flexão são apenas as 4 barras de 16 mm. Mas nós sempre vamos colocar no mínimo 2 barras, uma em cada vértice, como armadura construtiva, de tal forma a podermos fazer a amarração dos estribos nessa posição. A armadura construtiva, não vou entrar em detalhes agora, mais à frente nós voltamos a falar, tá bem? No mínimo 2 barras. Como eu disse, deixo para vocês fazerem o detalhamento com aqueles outros 2 arranjos que nós tínhamos comentado com vocês. 7 barras φ de 12,5. Não vai ser possível alojar 7 barras φ de 12,5 numa única camada. Tem que colocar numa segunda camada, obedecendo a distância livre na direção vertical AV. Então você calcula o AV de acordo com o que eu mostrei do valor da norma, ok? E também faço o detalhamento com 3 φ 16 mais 2 barras 12,5. 5 barras não vão caber as 5 aqui na primeira camada, então vai ter que também utilizar 2 camadas. Na sequência, para nós terminarmos esse exemplo numérico, nós temos na página 22 o item D, que é o cálculo das deformações na fibra mais comprimida de concreto e na armadura tracionada. Nós temos aqui o desenho, figura 20, que é o diagrama de domínios, mostrando o domínio 2, 3 e 4, para os concretos do grupo 1, que implica aqui 3,5 por 1000 como deformação máxima de encurtamento εcu, na borda comprimida, que é a nossa superior. Temos x2 limite, x3 limite, a posição da linha neutra x, 18,1 centímetros, contado o x a partir da borda comprimida, que é a superior, a deformação 0, a deformação de início de escoamento do aço CA50 εyd 207 por 1000, a deformação máxima de alongamento 10 por 1000. Nós vamos calcular a deformação nos materiais. Qual? No aço, na armadura tracionada S. Por quê? Porque a deformação no concreto comprimido, εcd, nós sabemos que é 3,5 por 1000. Por que sabemos? Porque é do domínio 3. Domínio 3, que é o caso da nossa viga, com a linha neutra passando entre x2 e x3 limite, a deformação que é fixa no domínio 3 é a deformação máxima de encurtamento na borda comprimida, 3,5 por 1000. Então, por isso que aqui nessa equação que nós utilizamos para calcular a deformação na armadura AS, nós colocamos εcd 3,5 por 1000. 3,5 por 1000 do domínio 3. Sobre εsd, é a incógnita. X, 18,1. D, aqui eu já usei o valor 46,7 do nosso detalhamento. E X, determinamos εsd, a deformação de cálculo na armadura AS tracionada, 5,5 por 1000. Está aqui. Esse desenho aqui em escala, você vai ver que, colocando a linha neutra, 18,1, vai ter uma deformação aqui entre 2,07 e 10 por 1000. Quanto? 5,5 por 1000 que nós calculamos com a equação da semelhança de triângulos. Então, pessoal, é isso aí. Um abraço.